Esqueça as ruínas brancas e silenciosas que você vê nos museus. Estamos no ano 125 depois de Cristo. Enquanto o resto do mundo ainda vivia em aldeias de barro e madeira, Roma brilhava como um farol de mármore branco e dourado sob o sol do Mediterrâneo. O que você vai ver agora não é ficção. É a reconstrução visual de uma das cidades mais poderosas que já existiu. Todos os caminhos levam a Roma. Isso não era apenas um ditado, era a realidade geográfica. No centro do fórum havia o Miliarium Aureum, o Marco Zero de ouro. Dali partiam 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas que conectavam a Escócia ao Oriente Médio. Se o mundo fosse um corpo, Roma era o coração pulsante. Nunca na história da humanidade tantas pessoas viveram juntas em um só lugar. Roma foi a primeira cidade a atingir 1 milhão de habitantes. Para você ter ideia da façanha, isso só voltaria a acontecer na Londres vitoriana, quase 2000 anos depois. Eles desafiaram as leis da natureza para sustentar essa população. O imperador Augusto disse uma vez: "Encontrei uma Roma de tijolos e deixei uma Roma de mármore." E era verdade. Templos gigantescos, basílicas de justiça e praças públicas que fariam as cidades modernas parecerem cinzas e sem vida. A nossa inteligência artificial reconstruiu as cores reais: vermelho vivo, azul profundo e ouro reluzente cobrindo as estátuas. Era uma visão divina. Vamos descer ao nível da rua, no Fórum Romano. Aqui o destino de nações inteiras era decidido. Reis estrangeiros vinham aqui para beijar o anel do imperador. Neste espaço, caminharam os homens mais poderosos e estrategistas da antiguidade: Cícero, Júlio César, Augusto. O ar aqui pesava com o cheiro de poder. Observe este edifício sóbrio, a Cúria, a Casa do Senado. Aqui nasceu a base de todo o direito moderno. A ideia de que ninguém está acima da lei, de que o acusado tem direito à defesa, de inocente até que se prove o contrário. Tudo isso foi debatido e escrito por homens vestindo togas nestes degraus de mármore. Olhando para o alto no Monte Capitolino, brilhava o templo de Júpiter Optimus Maximus. O telhado era coberto de ouro maciço. Era tão brilhante que viajantes diziam que podiam ver o reflexo de Roma a quilômetros de distância, antes mesmo de chegar à cidade. Era o símbolo de que os deuses protegiam o império. Nesta época, Roma garantiu algo inédito: a Pax Romana, a paz romana. Um comerciante podia viajar da Síria até Portugal sem ser assaltado, usando a mesma moeda e falando a mesma língua. Roma trouxe estabilidade, comércio e riqueza para 3 continentes. Era a globalização, milênios antes da internet. No centro do turbilhão, a serenidade do Templo de Vesta. A chama sagrada que nunca apagava representava a eternidade de Roma. As sacerdotisas vestais eram as mulheres mais respeitadas do mundo antigo. Onde elas passavam, até os imperadores paravam para dar passagem. Elas eram a alma espiritual da cidade. Como abrigar tanta gente? Roma olhou para cima. Eles inventaram as ínsulas, os ancestrais dos nossos prédios de apartamentos. Edifícios de 6, 7 andares, formando cânions urbanos. Roma era vertical, densa e vibrante, muito parecida com a Manhattan de hoje. Caminhando pelas ruas, você encontraria produtos de todo o mundo conhecido: seda da China, especiarias da Índia, marfim da África, âmbar do Báltico. Os mercados de Roma, como o Mercado de Trajano, o primeiro shopping center da história, tinham lojas de departamentos vendendo tudo o que o dinheiro podia comprar. A base dessa riqueza eram as estradas. Via Ápia, a rainha das estradas. Construídas com camadas de pedra, cascalho e concreto, elas eram tão perfeitas e retas que muitas são usadas até hoje como base para rodovias modernas na Europa. O exército romano podia marchar 30 ou 40 quilômetros por dia graças a essa engenharia. Mas o maior triunfo da engenharia romana não era visível nas ruas, mas nos arcos: os aquedutos. Roma bebia rios inteiros. 11 aquedutos gigantescos traziam água fresca e cristalina das montanhas
a 70 a 80 quilômetros de distância, usando apenas a gravidade e matemática precisa. Graças a essa água, Roma era uma cidade de fontes. Em cada esquina havia uma bica jorrando água potável gratuita para o povo. Nenhuma outra cidade do mundo tinha isso. A abundância de água era o maior sinal de civilização e superioridade técnica sobre os bárbaros. Essa água alimentava as termas, como as gigantescas termas de Trajano. Não eram apenas banheiros, eram palácios de lazer abertos ao público, piscinas aquecidas, bibliotecas, academias, jardins, obras de arte. O cidadão romano comum, mesmo o mais humilde, tinha acesso a um luxo que reis de outros povos nem sonhavam. No coração da cidade, a maior estrutura de entretenimento já feita, o anfiteatro Flávio, o Coliseu. Revestido de mármore travertino, com estátuas em cada arco dos andares superiores. Era uma montanha artificial de ordem e beleza, capaz de receber 50 a 80 mil pessoas com conforto. A organização romana era lendária. Os ingressos eram fichas de cerâmica com o número do portão, setor e assento. Exatamente como fazemos hoje nos estádios modernos. Eles podiam encher e esvaziar o Coliseu em minutos. A eficiência era a marca registrada de Roma. Para proteger o povo do sol, eles criaram o Velarium, uma lona gigantesca, uma obra-prima de engenharia naval que cobria a arquibancada como um teto retrátil. Marinheiros da frota imperial operavam as cordas com precisão milimétrica. Roma dominava os elementos para garantir o conforto de seus cidadãos. Na arena, o que se via era a celebração da coragem e da habilidade marcial. Os gladiadores eram os superastros da época. Homens treinados exaustivamente, admirados pela disciplina e pela força. Eles representavam o espírito guerreiro que fez de Roma a dona do mundo. Lutar, resistir e vencer. Os romanos não se contentavam com lutas simples. Eles usavam elevadores hidráulicos e alçapões para criar cenários teatrais. De repente, uma floresta surgia na arena, ou animais exóticos de terras distantes. Era uma demonstração de que Roma dominava a natureza e trazia o mundo inteiro para dentro daquele estádio. Se o Coliseu era impressionante, o Circo Máximo era colossal. O maior estádio esportivo de todos os tempos, com capacidade para mais de 150 mil espectadores. Imagine um quarto da população da cidade reunida num só lugar, vibrando em uníssono. A energia ali dentro devia fazer a terra tremer. Aqui acontecia o esporte mais eletrizante da antiguidade. As corridas de bigas, velocidade pura, estratégia e perigo. As 4 grandes equipes, verdes, azuis, vermelhos e brancos, dividiam a cidade. Era uma paixão nacional que unia do escravo ao imperador. Os pilotos vitoriosos eram tratados como heróis nacionais. O maior deles, Diocles, acumulou uma fortuna tão grande em prêmios que, ajustada para hoje, supera os 15 bilhões de dólares. Roma recompensava o talento e a vitória com ouro abundante. No centro da pista, a Espina, decorada com obeliscos trazidos do Egito. Isso era uma mensagem visual poderosa. Nós conquistamos os faraós. O que era antigo e sagrado para eles, agora é apenas decoração para o nosso entretenimento. A autoconfiança romana era inabalável. Acima do Circo Máximo, a colina do Palatino. Daqui vem a palavra palácio. Era o bairro dos imperadores. Um complexo de residências que mais pareciam cidades dentro da cidade. Mármores raros, tetos folheados a ouro, jardins suspensos. Aqui viviam os homens que tinham o poder na terra. Domiciano, Augusto, Trajano. De suas varandas, eles podiam ver o Circo Máximo de um lado e o Fórum do outro. Eles viviam literalmente acima dos mortais, cercados pela arte mais refinada que o mundo produzia. Os palácios tinham sistemas de aquecimento central sob o piso, hipocausto, para o inverno e fontes para refrescar o verão. Eles jantavam reclinados em sofás de seda, bebendo vinhos envelhecidos por décadas e discutindo filosofia grega e literatura latina. A cultura e o refinamento eram tão importantes quanto a guerra. Protegendo tudo isso, a guarda pretoriana.
A tropa de elite, com armaduras prateadas e capas tingidas com a púrpura mais cara. Eles eram os melhores soldados do mundo, escolhidos a dedo para garantir que o coração do império continuasse batendo. Por que as construções de Roma ainda estão de pé? O segredo é tecnológico, o concreto romano. Uma mistura genial de cinzas vulcânicas e cal que fica mais forte com o tempo, especialmente em contato com a água. Enquanto nossos prédios modernos duram 100 anos, as estruturas romanas desafiam milênios. Eles construíam para a eternidade. A maior prova dessa genialidade é o Panteão, o templo de todos os deuses. Construído pelo imperador Adriano, possui a maior cúpula de concreto não armado do mundo até hoje. Quase 2000 anos depois, arquitetos modernos ainda olham para ele com inveja. É a perfeição matemática transformada em pedra. No centro da cúpula, o óculo, uma abertura perfeita para o céu. A luz do sol viaja pelo interior do templo como um relógio solar divino. Estar lá dentro não é apenas estar num prédio, é uma experiência espiritual que conecta o homem, a arquitetura e os céus. Roma não era apenas força bruta, era intelecto. A cidade era cheia de bibliotecas públicas com alas gregas e latinas. O conhecimento era valorizado. Poetas como Virgílio e Ovídio, historiadores como Lívio, eles escreveram as obras que formariam a base da cultura ocidental. Eles tinham hospitais militares avançados, cirurgiões que usavam ferramentas, bisturis, fórceps, muito parecidas com as que usamos hoje. Eles entendiam a importância da higiene pública, do saneamento e da dieta para manter um exército forte e uma população saudável. Toda essa maravilha era protegida pelas legiões, a máquina militar mais disciplinada da história. Soldados profissionais bem pagos, bem alimentados e equipados com tecnologia superior. A armadura lórica segmentata, o gládio, o escudo scutum. Eles não lutavam como indivíduos, mas como um corpo único, impenetrável. Os legionários não eram apenas guerreiros, eram engenheiros. Eles podiam construir pontes sobre o rio Reno em dias, levantar fortes em horas e pavimentar estradas enquanto marchavam. Eles civilizavam as fronteiras. Onde a legião ia, a ordem romana ia junto. Do norte da Inglaterra, muralha de Adriano às areias do Saara. Das praias de Portugal ao rio Eufrates no Iraque. Roma uniu povos, línguas e culturas diferentes sob uma única bandeira. Pela primeira vez na história, um cidadão podia se sentir romano, não importando a cor da sua pele ou onde nasceu. O conceito de cidadania foi o grande presente de Roma. Ser cidadão romano dava direitos legais, proteção e status. Era algo tão valioso que reis de outros povos lutavam para conseguir. Roma integrou seus conquistados, transformando inimigos em romanos. Isso permitiu que o império durasse séculos. Com o passar dos séculos, Roma mudou. Ela se tornou cristã. As basílicas de justiça viraram igrejas. O Panteão foi consagrado. A cidade evoluiu, adaptando-se aos novos tempos. Ela nunca parou de ser importante, mesmo quando o poder político mudou para Constantinopla. Sim, Roma foi saqueada pelos bárbaros, mas a ideia de Roma nunca morreu. Os próprios bárbaros que invadiram ficaram tão impressionados que tentaram imitar os romanos. Eles queriam ser Roma, não destruí-la completamente. A luz da civilização era forte demais para ser apagada. Olhe ao seu redor hoje. O alfabeto que você usa para ler este vídeo. Romano. O calendário de 12 meses. Romano. O sistema de Senado e República. Romano. O concreto das nossas cidades. Romano. Nós não apenas estudamos Roma. Nós vivemos nos alicerces que eles construíram. Washington, Paris, Brasília. As capitais do mundo moderno copiam as colunas, as cúpulas e os arcos de Roma. Por quê? Porque Roma definiu para sempre o que significa poder e beleza. Eles criaram a linguagem visual da autoridade. Sempre que um advogado entra num tribunal, ele está seguindo rituais romanos. O habeas corpus, o contrato, a propriedade privada. A estrutura da nossa sociedade livre foi desenhada por aqueles homens de toga no fórum há 2000 anos. O latim não morreu.
Ele se transformou em português, espanhol, francês e italiano. Metade das palavras em inglês vem do latim. Roma ainda fala através da nossa boca todos os dias. Vídeo, áudio, agenda, data. Tudo é latim. Roma nos ensina o que a humanidade é capaz de fazer quando une organização, engenharia e ambição. Eles construíram um mundo de ordem a partir do caos. Eles mostraram que é possível criar obras que duram para sempre. Ver Roma reconstruída pela IA, com suas cores vivas e suas multidões, não é apenas olhar para o passado. É olhar para a origem da vida urbana. É entender onde o modelo das nossas cidades realmente começou. Quando você visita o Coliseu hoje e vê a pedra gasta, entenda o que isso significa. O império político acabou há muito tempo, mas a engenharia travou uma batalha contra o tempo e venceu. As construções ainda estão de pé, desafiando terremotos e séculos de história, enquanto tudo ao redor mudou. Ainda há muito de Roma enterrado sob a cidade moderna, esperando para ser descoberto. A cada metrô que escavam na Itália, novos tesouros surgem. Roma ainda tem segredos para nos contar sobre a nossa própria história. Poucas civilizações tocaram a grandeza como Roma. O Egito teve a eternidade das pirâmides. A Grécia teve a filosofia, mas Roma teve a civilização total, a infraestrutura, a lei e a vida urbana em escala massiva. Mas e as outras grandes cidades que rivalizaram com a grandiosidade antiga? Você sabia que no México, os astecas construíram uma Veneza no meio de um lago que deixou os espanhóis de boca aberta? Ou que a Babilônia tinha jardins que pareciam flutuar no céu? A história humana é feita de grandes construções. Roma foi um gigante de sua época, mas a engenhosidade humana não parou por aí. Se você quer continuar essa viagem no tempo e ver como eram as 7 maravilhas do mundo antigo reconstruídas, inscreva-se no Reconstruindo Eras para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Inscreva-se para não perder as próximas histórias e deixe seu like para que mais pessoas descubram como o passado pode revelar os perigos do futuro.